escalação do São Paulo para essa partida. A gente insiste em colocar a escalação do São Paulo, a gente nunca acerta. Ninguém acerta nas escalações do São Paulo. Vamos lá. Jandrei, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Léo. A Arboleda tá com a seleção. Arboleda é a seleção. A Arboleda já não tá, então, portanto. Então, a Arboleda já não vai, deve ser Miranda ou... Aí já muda Pode tudo. ser o Léo. Costa e Pode ser o Léo. Léo. Costa e Léo, Costa e Léo, talvez com... Reinaldo na direita ou Wellington. É. Pablo Maia, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Alisson, Caleri e Éder. Tirando a questão do Arboleda, que realmente não está, Arnaldo, e aí? Vamos acertar ou não? Não. O Sara não tá. Não, o Sara tá um fora pouco, do Paulistão. Né? Tá Sim, lesionado. tá fora. Paulista. Tá, a contusão tornozela é grave. Não é certeza, né? Porque o Rogério costuma sempre... Aliás, as entrevistas do Rogério, falando em entrevistas tão saborosas, até a menina da varanda ele tem driblado, aquela que tem a varanda. Que enxerga as escalações, ele troca a galera lá e ela fica perdida, ela não consegue... Nem ela tá acertando. Agora tem presença de imprensa desde ontem, mas como a Marília falou, a galera entra quando já tá batendo pênalti. Não assiste o treino. Não assiste o treino. Mas essa não é exatamente uma novidade, isso já era assim, pré-pandemia, né? Eu tô dizendo assim, que ele faz o possível para não entregar nenhuma pista sobre escalação, seja lá uma hora antes do jogo anunciando só por ordem numérica, seja escondendo ou treinando. Eu acho que isso que é a novidade. O que ele disse na entrevista, e acho que é o interessante, ele não fala para os jogadores na véspera. O time vai ser esse. Ele treina nas funções. Por exemplo, vou jogar lá o Moreira de volante na partida contra o Botafogo. O Moreira treinou a semana como volante. Não quer dizer, Moreira, você vai começar contra o Botafogo. Então, ele quer criar nos jogadores, e alguns treinadores fazem isso também, não só aqui no Brasil, fazem fora também. A perspectiva, eu posso jogar, vou treinar o máximo para jogar, eu tenho que estar pronto para jogar. Mas não tem a garantia. Para ninguém. Isso é uma novidade do São Paulo desse ano. E acho que, em relação às pistas, são normalmente as escalações anteriores, porque ele não costuma repetir equipe para não extenuar os jogadores. Olha na tela agora, sem o Arboleda. Essa é uma possibilidade. Agora, por exemplo, o Wellington jogou o tempo todo contra o Botafogo. O Reinaldo não jogou nenhum minuto. Então o Reinaldo tem mais possibilidade nesse jogo do que o Wellington. O Jandrei não jogou, o Rafinha não jogou, o Diego Costa não jogou, o Léo não jogou, o Pablo Maia não jogou, o Nestor não jogou. Se for o Reinaldo, vai ser o time contra o time que jogou mais ou menos contra o Manaus. Contra o Manaus. O Alisson também não estava, né? Na frente, o Caleri só jogou 45 minutos para jogar essa partida, possivelmente o Éder não jogou nenhum minuto. Essa linha aí do Nestor, os companheiros do Nestor são os que não conseguiram ainda. Era a vaga do Sara, como o Bernardo falou, esse tinha a vaga cativa. E os outros, ninguém segurou a posição até agora, né? O Nicão foi mal, o Alisson tinha uma sequência, mas se machucou, voltou contra o Botafogo a atuar desde o início. Então é possível que atuem Igor Gomes e Alisson. Essas são as posições, digamos, mais disputadas agora nessa fase final de Paulista. As duas, não são nem pontas mais, né? Os companheiros de meio de campo do Pablo e do Rodrigo Nestor. São duas posições que é difícil você acertar quais jogadores vão iniciar nessas posições. Os demais eu acho que é aquilo. E a zaga, que é a zaga do Diniz, todo mundo lembra isso? É a zaga do Diniz que estreia no jogo contra o Sport, vitória por 1-0 na Ilha do Retiro. O gol do Pablo, dia que assaltaram a minha casa, eu lembro disso. Nossa. Foi uma coisa, eu tava... Pandemia, eu tava morando fora de São Paulo. Aí então o Pablo fez um gol. Quando o Pablo faz um gol, acontece alguma coisa. Invadiram sua casa. E aí, né, é de raro, né, não tem jeito. E aí... Essa zaga foi bem até um certo momento. Depois o Diniz trocou de novo por Arboleda e Bruno Alves. Mas é uma zaga que constrói. Por isso que o Diniz colocou. Que a saída de bola, os dois sabem sair jogando. Que foi que ele testou contra o Manaus, sobretudo quando o Arboleda não pode jogar. E como o Miranda jogou os 90 minutos contra o Botafogo, é provável que joguem Diego e Léo. Olha a perguntinha que está na tela aí, ó. São Paulo é muito favorito para avançar diante do São Bernardo? Quero lembrar que o São Bernardo tomou 3 gols só. Na fase de classificação, só 3. O Bernardo... Só 3 não, tomou 3 do Corinthians. E depois não tomou gol de mais ninguém. Como não? Tomou gol do Palmeiras. Tomou gol do Palmeiras. Errei, então. Errei completamente. É a terceira melhor defesa. É a terceira melhor defesa, é verdade. O Palmeiras tomou 4 gols, é a melhor defesa, né? Sim, então é a terceira melhor defesa, não está mal. Agora, Bernardo, o trabalho do Rogério aparentemente evolui. Só que esse jogo aí é daqueles traiçoeiros, né?
Eu acho que é o adversário mais complicado dentre... Eu falei, a todos Marília os- não concorda. O São Bernardo tomou 10 gols na primeira fase. De qualquer Corinthians, forma, eu acho que a gente vai chegar no Corinthians. O Corinthians pega o mais fácil. Mais tranquilo que o Guarani. Ele joga aberto. Mais tranquilo. Joga- Mas diga O lá. Guarani é o pior de todos. Dito isso, o Rigoni não tem possibilidade de jogo, né? Por causa da partida contra o Botafogo, né? Então, foi talvez uma atuação mais... Mas eu acho que o Rigoni vai jogar Rigoni, Caleri e Éder. Não, eu tiraria o Éder. Mas o Éder vai jogar. Vai porque jogar, não né? jogou O O Rogério... Éder vai jogar porque ele não jogou nenhum minuto contra o Botafogo. Esse vai jogar. Eu daria mais oportunidades ao Rigoni. Eu também. Eu acho que é um jogador que, pelo que mostrou, Claro. com o Crespo, né? Sim. Tem muito a acrescentar ao time do São Paulo. Para mim, o Rigoni bem é titular desse time. Agora, fica mais uma vez, vou me tornar repetitivo, fica a reprovação, essa história ridícula de jogar durante data FIFA, porque o Arboleda não vai jogar. Perde lá com um gol contra de alguém, tá. Aí sobra para quem? Um erro individual de um dos zagueiros. Espero que não aconteça, mas aí a culpa é do Rogério. Ele está perdendo um jogador, uma fase importante no Campeonato Paulista, contra o adversário, para mim, mais difícil dentre todos aqueles que os líderes vão enfrentar. Um jogador decisivo. Mas quem vai sofrer mais é o Abel do Roda Viva, o Abel Ferreira, porque aí... Ele é perdeu o sistema Everton, o defensivo Gustavo Gomes e o Kusevich. O Kusevich. São 3 do sistema defensivo. No Rio, o que aconteceu? Eles abriram uma janela para o Flamengo, pelo menos, não sofrer. Porque a primeira fase tem menos jogos do que aqui. Então não teria? Né? Então a gente volta ao início da questão. Ô Marília, o técnico... De qualquer forma, é mais um jogo obrigatório, assim como foi a classificação para o mata-mata em primeiro lugar e as fases preliminares da Copa do Brasil. A partir dessa classificação, se for obtida, aí já é uma outra coisa. Aí já começa a ficar mais engraçado, né? Aí são confrontos provavelmente contra os grandes na semifinal, possivelmente fora de casa. Aí é brasileiro, é só sul-americano, só classifica um. Aí a temporada de fato começa. Até agora é só checklist. Tá jogando bem? Eu acho que o São Paulo tá jogando bem. Melhor, tá jogando bem. O São Paulo tá jogando bem, Maria. Se jogar bem hoje, passa pelo São Bernardo, é simples assim. Porque o Regino Brandão Os retratos, o segundo tempo contra o Palmeiras, o Mirassol, o Manaus, o final de semana foi mais ou menos no time reserva. Corinthians. Tá jogando bem. Corinthians jogou bem. Não, é que eu tô falando no começo do jogo, tô pegando que o Palmeiras foi depois. Tá. O Regino Brandão fala, nessa escalação Até o do Abel Ferreira elogiou, não foi? Foi, no Ferreira livro. elogiou, exatamente. O Regino Brandão fala o seguinte, nessa escalação do São Paulo eu tiraria o... Igor Gomes. É o alvo atual. E colocaria o Andrés Colorado. Tá na hora do jogador ter essa oportunidade. Eu também. No jogo de hoje você faria isso? Igual o Manaus, 3 volantes. Um marcando, 2 saindo. 3 volantes, vida. Você não tem 3 ali. O Filipão jogou com 2, né, contra a Alemanha, tomou de 7-1. Não, mas aquilo lá não Tudo é. depende do contexto. Aquilo lá não É. não é time. 3 volantes, o Rai tá me cobrando aqui. 3 volantes contra o São Bernardo. Mas não é 3 volantes. O todo único campista. volante é o Pablo Maia. É O todo Nestor campista. joga de camisa 10 e o Colorado... Todo campista. Todo campista. Todos campistas. Todo campista. Oswaldo O Carvalho. desempenho do São Paulo no Paulistão. Dá pra gente falar em evolução. Os primeiros 6 jogos e os últimos 6 jogos. Dá uma baita de uma evolução, né? 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas nos 6 primeiros. E nos últimos 6 jogos, 5 vitórias e 1 derrota. O aproveitamento sai de 44,4% para 83,3%. Mais, né, Mário? Porque nos primeiros jogos a gente viu alguns que o São Paulo, de repente, conseguiu o resultado ali no finalzinho, Sim. nos acréscimos. E nesses últimos 6 jogos, tem uma derrota ali pro Palmeiras, onde o São Paulo fez um bom jogo. Sim, foi o início ali avassalador do Palmeiras, mas que depois o São Paulo consegue equilibrar. E é uma evolução que você vem falando muito, né, Mar? Você e o Eugênio, claro, mas que dá pra notar, não talvez uma virada de chave da noite pro dia, mas que tinham algumas coisas acontecendo. O lado esquerdo, que você falava muito, dessas peças se encaixando. É isso. Eu acho ainda que o Rogério pôde avaliar alguns jogadores também, né? E pôde descobrir alguns jogadores. Tipo? O Pablo Maia, a gente não falava dele e ele é hoje um jogador fundamental, né? Um jogador que tem jogado bastante. O Colorado tem entrado com muita frequência também, um jogador recém-contratado. O Diego Costa cresceu, né? Sim. A própria lateral esquerda hoje, há algum tempo, ela era, durante anos, né? Era o Reinaldo intocável, hoje em dia já é questionado, né? E ele, acho até que ele teve um crescimento. Eu vejo o São Paulo utilizando o Paulista como tinha que utilizar mesmo. Se der para ser campeão, ok, mas não está acelerando nenhum processo. O Rogério está conhecendo e vendendo uma ideia dele de jogo para os jogadores. A situação do gol. Sim.
Eu acho que talvez a gente tenha mais pressa para definir quem é quem, se Andrei ou o Jandrei ou Volpi, que o próprio Rogério. Porque ele vai dando as oportunidades, ele vai desfrutando das potencialidades de cada um. Eu acho que o time, o jeito de jogar, casa mais com o Jandrei, por causa do pé. Por causa da qualidade que ele tem na saída de bola e no que ele pode acionar, talvez até nem só ali próximo, mas já no campo de ataque com mais precisão. Mas acho que o Rogério não está com essa pressa. Até porque deixou de ser uma polêmica. Porque quando o time está perdendo, todo mundo vai olhar pro goleiro. Ah, tomou o gol assim, tal, foi culpa dele, não foi. Como o time tá vencendo, deixa de ser aquela discussão bem, né? Ali da torcida, né? No próprio jogo contra o Corinthians, por exemplo, né? O São Paulo venceu o jogo, mas tem um lance ali do Volpi que é bem complicado, né? Que a bola escorrega assim no meio da mão dele, a bola pega na trave e depois o corintiano até marca o gol, mas ele tá impedido. Mas não vira questionamento porque o time venceu, né? Isso dá paz pro Rogério escolher também. É difícil a gente pensar hoje, em março, que São Paulo, em dezembro, vai entregar para a sua torcida, novembro, né? Fim de novembro tem Copa do Mundo, vai entregar para a sua torcida todos os títulos possíveis. Mas a vocação do São Paulo é estar na Libertadores. Sim. Sim. Eu acho que o Eugênio queria falar rapidinho. Eu queria falar sobre uma frase, inclusive, que o Mário Marra gosta muito, que é o tem que manter isso aí. Que é o seguinte ponto, o São Paulo, ele tem sofrido em temporadas recentes com dificuldade de manutenção de desempenho. Vamos voltar ainda àquele São Paulo lá do Diego Aguirre, que teve um momento muito bom e caiu. Vamos no São Paulo do Fernando Diniz, que estava pintando como campeão brasileiro e de repente desabou. O São Paulo do Crespo ano passado, que ganhou o Paulista, vai muito bem e de repente desabou. É mais do que isso. É questão de você construir as bases, sedimentar as bases para que o time tenha longevidade, não tenha picos. Talvez a gente esteja identificando agora que o Rogério esteja fazendo isso. Mas é só o tempo que vai confirmar. Seguimos então. Mas o São Bernardo, por exemplo, ele fez frente ao Santos e ao Palmeiras. Um Palmeiras reserva, mas perdeu de 3-0 na Neoquímica Arena pro Corinthians. Mas é um jogo perigoso. É o jogo da vida do São Bernardo, querendo fazer história em Campeonato Paulista. Não sei se vai se expor tanto quanto outras equipes, mas é um jogo perigoso pro São Paulo. 1-0 pro São Paulo. Mas eu quero saber o seu palpite sobre esse jogo, Arnaldo. São Paulo e São Bernardo. Palpita daí. Tironi, São Paulo não é tão favorito como o Palmeiras, viu? Já vou te adiantando depois do teu palpite. Acho que o São Paulo passa suado, vence por 1-0. É o meu palpite. São Paulo 1, São Bernardo 0. Avança o São Paulo. Mas eu vou justificar o meu palpite dando as cotações do parceiro Sportsbet.io. O São Paulo é favoritaço também, como os outros grandes, pagando 1,36 pela vitória. O empate 4,26 e o São Bernardo 8,32. Rapaz. Lembrando sempre o seguinte, São Paulo e São Bernardo abrem as quartas de final do Paulistão nesta terça-feira, 8h30 da noite, e depois... Quero falar agora sobre David Neres, atacante revelado na base do São Paulo e que deve garantir mais alguns milhões de reais ao tricolor nos próximos dias. É que como clube formador do David Neres, o São Paulo tem direito a 3% do valor de qualquer negociação. Recentemente, na virada do ano, ele acabou se mudando para o Shakhtar Donetsk, do Ajax para o Shakhtar, negócio de 15 milhões de euros ou quase 100 milhões de reais. Como o tricolor é dono de 3%, embolsou perto dos 3 milhões de reais. Só que o David Neres não permanecerá no leste europeu por conta de todos os conflitos. Já está decidido que ele aguarda por propostas da Europa. E hoje o maior interessado é o Lyon, da França, que já havia feito uma investida na temporada passada para tirá-lo do Ajax. Na oportunidade o clube holandês pediu demais e o Lyon acabou desistindo. Uma nova tentativa deve ser feita nos próximos dias e o São Paulo acompanha com muita atenção, de olho em mais 3% do valor do negócio. E aí, pessoal, hoje tem São Paulo e São Bernardo, 8h30 da noite. O São Paulo, que precisa de uma vitória simples para passar para a próxima fase, não pode nem pensar em um empate, porque vai para os pênaltis e muito menos a derrota, por qual será desclassificado. Os palpites foram dados, acho que o São Paulo também é favorito, não acho que só 1-0, mas se for 1-0 tá valendo, o que importa é a classificação para as semifinais. Agora, o ideal é que seja um placar amplo, porque o São Paulo ainda disputa com o Corinthians a questão de gols pró para ver quem será o mandante do jogo das semifinais. Lógico, contando que São Paulo e Corinthians passem em seus respectivos confrontos. Então é isso. Não vou falar aqui de prova de escalação, porque já vem sido dado diversas escalações, então, mas a base deve ser a de sempre: Jandrei, Rafinha,
Arboleda não joga porque tá na seleção equatoriana, então deve ser Léo e Diego Costa. Na esquerda aí fica a dúvida, né? Se joga o Rafinha, normalmente não joga o Reinaldo, então deve começar o Wellington. E aí, se precisar no final do jogo, entra o Reinaldo. No meio campo, Nestor, Pablo Maia, esses são certezas. Aí fica a dúvida entre Igor Gomes e Alisson. E no ataque, Caleri, Rigoni e Nicão. E aí você pode ter aí a troca de um deles aí pelo Éder. Não deve fugir muito disso não. É o São Paulo começando a ter uma cara, ainda assim também não conta muito não, porque o Rogério Ceni gosta de trocar o elenco. E tá usando o Paulistão para isso e eu não vejo problema nenhum. Até porque a última vez que o São Paulo tratou o Paulistão como Copa do Mundo, o final do ano foi tenso. E falando também da David Neres, a ida dele pro Lyon, é mais uma graninha que entra, hein? Em um ano, o David Neres vai gerar algo na casa de 6 milhões de reais. 3 milhões da transferência do Ajax pro Shakhtar e os problemas que ocorrem na Ucrânia, ele não vai continuar lá. Deverá ir pro Lyon. Imagina mais 3 milhões de reais na conta. O cara jogou pouquíssimos jogos de profissional e continua dando dividendos para o São Paulo Futebol Clube. Infelizmente, não atuará agora pela camisa do tricolor, mas também é uma opção pessoal dele, porque ele é casado com uma europeia e tem preferência de continuar no velho continente. Então é isso. Vamos acompanhar aí. Tomara que o São Paulo faça um grande jogo com muitos gols e que possa passar para a próxima fase. Hoje tem São Paulo e São Bernardo no Morumbi. E se você quiser assistir, o jogo passará na HBO Max e na TNT Sports, tá ok? Para quem sabe onde assistir a partida. Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele famoso likezão, tá ok? Valeu pela força dos comentários aí que vocês têm dado no canal. E vamos, que o São Paulo não para. Então é isso, um ótimo fim de terça-feira a todos, um ótimo jogo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.